No celular. Oi? Espera aí. Vou te botar pelo... Vou botar pelo tablet aqui. Agora foi. Tá. Vou cancelar. A do celular e ficar só pelo tablet. Agora foi. Oi, cancelar. A do celular e ficar só pelo tablet. Agora foi. Beleza. Eu tô aparecendo pra vocês aí, não? Tá só foto. Você tava aparecendo, mas não tá mais. Manda o link. Ah. Daniel, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza. Maicon, você entrou? Eu tô ouvindo vocês. Beleza. Desculpa o problema técnico aqui. Você tá me vendo? Aí. Não, só uma fotinha chique sua. Vai. Oi. Bom, cadê o Maicon? Voltou, Maicon? Tô aqui. Mas só que a minha tela tá parecendo só preta aí, né? Tá só preta. Mas vamos lá. Vamos lá. Tá saindo. Até que pela primeira vez tá saindo. Vamos lá. Ah, agora você apareceu. Agora tá aí. É porque eu fui pelo celular agora. Você tem fone aí, Maicon? Boa. Vamos aqui pelo celular mesmo. Beleza, beleza. Agora ficou legal. Bacana. Primeiramente, boa noite vocês e agradecer aí porque vocês estiveram animados aí em participar com a gente aqui. O Daniel, que está aí junto com a gente, ele é presbítero ali da
da Igreja Presbiteriana Shalom, onde eu estou frequentando com eles, ajudando, auxiliando. Daniel, esse é o Maicon. O Maicon é pastor da Igreja Presbiteriana em Mendes Pimentel, e em Minas. Você é mineiro, é gente boa. Tem esse ditado aí. Então o Maicon foi convidado aí para ajudar a gente um pouco aqui nessa primeira edição desse Café com Palavra que eu estou fazendo. A minha intenção é poder juntar aos poucos a galera, a juventude, de uma maneira geral, não importa de onde seja, para a gente poder trazer assuntos atuais e trocar ideia a respeito desses assuntos e estudar um pouco de doutrina, um pouco de palavra, né, propriamente dita, mas tudo assim de uma maneira mais informal e mais acessível para a juventude, enfim. Então a gente vai começar aqui. Eu separei alguns tópicos para a gente começar falando. A primeira coisa que eu queria que a gente trocasse uma ideia aqui vai dizer respeito a problemas de ordem mundial. A gente tem passado por alguns problemas aí a nível mundial, a gente tem acompanhado na mídia, e uma das coisas que abalou o mundo nos últimos dias agora, e que eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia a respeito disso, porque está diretamente ligado com a questão religiosa, que é essa questão do atentado em Paris, do Estado, provavelmente foi o Estado Islâmico, e eu queria trazer esse assunto em pauta para a gente poder trocar uma ideia a respeito dele e lançar tipo que uma polêmicazinha a respeito de uma coisa que eu tenho lido e que eu tenho conversado com outras pessoas também. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado em Paris, mas de fato o Estado Islâmico promoveu esses atentados em Paris? Isso aconteceu de verdade por parte do Estado Islâmico? Foi o Estado Islâmico que fez mesmo? O que você acha, Maicon? O que você pode falar pra gente disso aí? As notícias todas apontam para isso. Mais que isso, eles, como você disse, assumiram a autoria. Isso não fica muita dúvida, mesmo porque houve um tempo passado em que qualquer terrorismo que havia, automaticamente era a Al-Qaeda que assumia a autoria, né? E hoje é o Estado Islâmico. Quando se trata na África, costuma ser o Boko Haram, em Israel sempre é o Hamas, mas é sempre esse extremismo islâmico, né, de alguma forma. Então, assim, eu acredito que sejam eles, sem sombra de dúvida. Agora, o monopólio do discurso, né, eu costumo dizer que quem controla a narrativa controla a história, né? O monopólio do discurso ele é muito complicado porque está sendo muito repetido para a gente que isso é feito por uma minoria dentro do Islã. Acontece que, enquanto para nós no cristianismo a nossa conquista de espaço, a nossa vitória sobre o mundo, ela é querigmática, é anunciando o evangelho e convertendo pessoas. No Islã isso é territorial. O grande feito de Maomé é uma conquista militar. Então, para o Islã e para o islâmico, mesmo o moderado, a expansão do Islã ela é política. Então, mesmo o cara que não está pegando em armas para fazer terrorismo, ele apoia isso. Então, esse papinho que fica, é a minoria islâmica. Eu vi o monopólio do discurso hoje é de esquerda, e a esquerda é totalmente anti-Israel, né? Então, como tudo isso de alguma forma gera uma supremacia dentro do islamismo, o Islã é legal e tal, aí
tudo que puderem apontar para diminuir isso. É impressionante como que a própria mídia ocidental ela tenta destruir o próprio Ocidente, né? Então, assim, só alguns pensamentos pincelados aqui, mas então eu creio na autoria deles mesmo e eu vou contra essa ideia de que é uma minoria. Isso é crença, isso é pregação, é o que os caras acreditam. Ops. Caiu aqui, você... Foi só aqui que caiu? Eu tô me vendo. Eu tô aqui. Oi? Tô ouvindo o Daniel também de boa. Agora você tá me ouvindo? Tô ouvindo todo mundo, nunca fiquei sem ouvir, não. Beleza. Porque aqui pra mim caiu, parou total, eu não conseguia ver vocês. Mas você me ouviu? Ouvi, agora tô ouvindo. Não, beleza. Aí você concluiu já a sua fala acerca do Islã que você estava falando? Já. Beleza. Você quer comentar alguma coisa, Daniel, a respeito disso? Eu concordo bastante com o Michael. Eu acho que tudo leva a crer que são eles, né? E você vê as reportagens e a investigação, você vê que a França ela estava fazendo uma ofensiva dentro do território sírio, né? E eu não sei, assim, acho que não é só no território francês, mas na Europa o islamismo tem crescido bastante, né? E você vê a França e a Inglaterra hoje elas possuem bairros que são especificamente são do território islamita ali. E opa, peraí que deu ruído aqui. Então, aí, uma vez passou uma reportagem, um documentário, e ingleses, por exemplo, que passam em bairros que são dominados pelo islamismo, você vê que eles já estão sendo hostilizados dentro do próprio país. Então, assim, a gente tem visto muito extremismo por parte do Islã. Eu não conheço a fundo a religião islã, não sei o que o Alcorão prega, nunca estudei o que tem dentro do Alcorão, mas acho que os fatos e aquilo que a própria mídia tem falado, tudo leva a crer que é do islamismo mesmo e da parte extremista, né? Mas assim, quando a gente fala em minoria, a gente tem que pensar que o islamismo hoje ela é, se eu não me engano, a maior religião do mundo, né? Tem cerca aí de 1 bilhão de fiéis, não é isso? O cristianismo ainda é maior. Mas passa de 1 bilhão, né? Passa. Uma vez eu vi um vídeo aqui, a pessoa falando que os extremistas são minorias tal, e é coisa de 10, 15% são minoria. Então você pega de 1 bilhão ou 1,5 bilhão de islãs, você vê que é uma quantidade muito grande, né? E talvez é maior do que a própria população brasileira. Então, assim, você vê que tem um risco, é um risco muito grande. Então, acho que tudo leva a crer são eles mesmo. Pois bem, eu pensando nesse mesmo rumo aí que a gente está conversando a respeito dessa questão religiosa, a nível mundial e perseguição, etc., eu queria que a gente falasse um pouquinho agora a respeito do evangelho na China, né? Vocês têm ouvido, visto a respeito dessa questão do evangelho na China, como que, pelo que eu tenho lido e visto também, a situação está bem complicada lá ainda. Parece que você esteve lá, né, Daniel, um tempo atrás? Eu fiquei 2 meses lá em 2010. Em 2010. Isso. E você teve como sentir essa questão do evangelho lá? Como é que é o esquema? Olha, quando eu fui pra lá, cara, eu confesso que eu fiquei com medo até de levar uma Bíblia. Mas por questão de ser pego no aeroporto, tudo, e acabar, como eu estava lá por motivos profissionais, então... Mas assim, o país em si, a segurança, a sensação de segurança pro cidadão é muito grande, né? Eu não vi muitos problemas nessa área. A questão religiosa, eu estava numa cidade lá que chama Shenzhen.
E ali dentro das pessoas que eu tinha contato, eu cheguei a procurar, ver se tinha igreja, alguma coisa, e todos falavam assim, ó, eu não sei de nada, não conheço. Mas um fato interessante, quando eu estava lá, me chamou a atenção. Eu recebi no hotel, todo dia de manhã, eu recebi um jornal. Esse jornal tinha duas versões, uma versão toda em chinês e uma versão em inglês. Eu peguei essa versão em inglês, tinha uma reportagem lá contando que 32 pastores foram presos tentando sair da China por um congresso em Singapura. E aquilo me chamou muita atenção, e na época que eu li, eu acabei até me emocionando, e a gente vê que eles são muito fechados. Quando você entra assim na questão religiosa, e não é só o cristianismo, tá? Mas eles são fechados para todos os tipos de religião. O mais aberto é o budismo, mas eles falam muito assim, você pode ser cristão, você pode ser islâmico, você pode ser budista, hindu, qualquer religião, contanto que você não processe a sua fé dentro da sua casa, da porta para dentro, você pode ser o que você quiser, mas não pode professar a sua fé em praça pública ou fazer essas cruzadas que é tão comum aqui no Brasil, lá você não pode fazer. E igrejas são proibidas, né? Então, lá a maioria das igrejas são todas clandestinas. E a gente sabe que tem muito espiões do governo que sempre estão atrás para fechar essas igrejas, né? Então, assim, mas assim, como eu fui na área profissional, eu não me envolvi muito com a questão religiosa lá, mas o que eu tenho para perceber, o que eu percebi lá é que aquele povo é muito carente, cara. E assim, é muito fácil falar de Jesus para eles, apesar de deles serem muito fechados, falar de Jesus para eles é tranquilo, porque eles são muito carentes, eles não têm, por exemplo, carinho de pai e de mãe. Uma vez eu estava fazendo entrevista com alguns chineses lá no trabalho, e eu sempre costumava cumprimentar e dar um abraço. E um deles, quando eu dei um abraço, ele começou a chorar e ele falou assim, eu nunca recebi um abraço. E aquilo me marcou, assim, a carência que eles têm de amor é muito grande. Então, ao mesmo tempo que eles são muito fechados, eu vejo que é muito simples você mostrar o amor de Jesus lá. É lógico que aí você tem a questão do governo, que realmente, eles são muito fechados para todas as religiões, mas mais fortes para o cristianismo, né? Pode falar, mais. A gente recebeu aqui um missionário que está na China, e uma coisa que chamaram a atenção nesse sentido é que antes dele vir e quando ele estava aqui, né, a gente já foi assim ostensivamente orientado a não tirar foto e publicar, não fazer vídeo. Até hoje a gente não pode. Pra ter uma ideia, ele tá lá como um professor de futebol vinculado à CBF. E ele está lá no Noroeste, com Cazaquistão, Paquistão, e ele trabalha com chineses muçulmanos, que são marginalizados dentro da própria China. Ele trabalha no Noroeste, lá para a divisa com o Paquistão, Cazaquistão, se não me engano, e ele trabalha com chineses muçulmanos, mas só que o trabalho dele é uma escolinha de futebol vinculada à CBF. Quando ele veio aqui, não pôde fazer nada dele para colocar em rede social, nome dele, foto, vídeo, nada nesse sentido. Uhum. Então, seja de linha como no capitalismo de Estado, né?
ainda há muito essa opressão, né, religioso, principalmente no cristianismo. O cristianismo, dentro dessa ideia, ele é uma religião de caráter que eles têm como mais ocidental, né? O budismo, o islamismo são religiões mais orientais. Então, com essa coisa do nacionalismo, até de um regionalismo, tende-se a rejeitar muito o que vem do Ocidente. Como a gente está falando aqui, tem a ver com muita gente ainda. Então, assim, muito por isso também. Deixar o cristianismo entrar lá é ocidentalizar o país. Então, ok. Só um instante. Eu queria pedir desculpa aqui, rapidinho, para quem tá assistindo a gente. Tem gente assistindo a gente, porque eu tô com uns probleminhas técnicos aqui no meu computador, que eu tinha largado um programa pesadinho aberto e esqueci que esse programa estava aberto. Aí até eu consegui fechar esse programa agora que o computador se estabilizou e eu consegui abrir o Skype. Então, estou aqui com algumas pessoas. Quem mandou alguma pergunta ou mandou alguma coisa, pode mandar de novo no Skype, por favor, porque eu não recebi. Agora que eu consegui abrir o Skype. Bom, então, agora eu separei uma outra coisa para a gente falar aqui, a respeito do Evangelho. Então, um outro ponto é o Evangelho no Brasil, né? A gente vive um mar de rosas, vamos falar assim, de liberdade, de liberdade religiosa aqui no Brasil. Mas a gente encontra muita resistência e essa resistência ela vem em grande parte da mídia. E muito se fala a respeito da Globo, da Rede Globo. E eu queria que a gente pudesse falar um pouco aqui a respeito dessa interferência que a Rede Globo tem na divulgação do Evangelho. Eles não têm esse papel de divulgar o Evangelho, a gente não espera isso deles. Mas a gente tem visto nos últimos tempos uma tentativa da Rede Globo, por exemplo, de difundir ideias bem contrárias à palavra de Deus e por vezes tão assintosas que até a população que não é uma população cristã, ela acaba rejeitando a ideia, como foi o caso dessa novela Babilônia que esteve aí. E qual é o grau de interferência que vocês acham que tem esse tipo de ação da Rede Globo de televisão com relação à pregação do Evangelho no Brasil? Michael? Quer falar primeiro? Como eu disse, a função da Globo não é essa, né? A Globo é uma coisa, ela tem. E hoje o nicho evangélico, ele representa talvez 1/3 do mercado. Então, em alguns momentos eles vão jogar para a torcida, eles vão falar a nossa língua, né? Eles têm uma gravadora agora exclusiva para a música cristã, né? Tem o slogan você adora, a gente toca, um negócio assim. Mas não é obrigação da Globo evangelizar ninguém, né? Agora, por outro lado, essa ideia de que a Globo sempre andou na contramão da cultura cristã, isso não é novidade. Desde que eu me entendo por gente, foi tanta uma pregação assintosa de espiritismo, por exemplo, enquanto Roberto Marinho estava vivo, isso acontecia, né? Depois que ele morreu, parou. Vai que ele reencarnou alguma coisa e proibiu de continuar. Mas depois que ele morreu, eu notei que parou. Por exemplo, a dissolução de casamento,
muito empregado. Ninguém banalizou tanto pagamento e investiu tanto em divórcio e adultério quanto a programação da Globo nos últimos 30 anos. Então, assim, ela sempre fez um desserviço. E como ela era a mídia mais influente do país, é muito natural que ela tenha transformado essa cultura brasileira de certa forma, né? Mas eu acho que isso vem da natureza humana, da própria sociedade brasileira que consegue elevar isso a uma potência. E mais do que tudo, porque a gente, o povo brasileiro, de um modo geral, é um povo muito, ele é muito secularizado, não muito místico, misturado, né? Então a Globo tem essa participação e ela colocou muita coisa na imagem que dificultou. Agora hoje que o meio de informação que as pessoas mais usam no Brasil é a internet, talvez ela tenha perdido um pouco desse poder. Mas acontece que o conteúdo da internet é tão ruim ou pior do que a Globo produziu, aí é a hora de cristãos de verdade produzirem cultura boa. TV boa, arte boa, música boa, ainda de terror, se o cristão gosta ou não, mas isso é algo de boa qualidade. E aí a gente pode gerar conteúdo e gerar uma cultura diferenciada. Mas então, assim, eu vejo que ela continua fazendo o que sempre fez. E a influência dela é negativa, porque o nosso povo, de uma forma, assim, claro, em generalismo, né, a maioria, nada acredita. A gente é treinado, a gente é doutrinado. Você acaba sendo colocado como subjetivo, essa coisa. Ok. E Daniel? Deixa eu dar uma polemizada aí. Qual é a diferença da Record e da Globo? Acho que uma é mais rica, né? Nós estamos falando de um canal que é secular e de uma emissora que é vinculada a uma igreja enorme. Mas assim, se você pensar no conteúdo que as duas transmitem, pra mim é igual. Eu não vejo nem a Record nem a Globo com interesse em pregar o evangelho. Quando aparece alguma coisa de crente, pra mim eles querem pegar uma parte da população que é evangélica, que tem reivindicado programas, digamos, de cunho evangélico, mas assim, qual é a diferença de uma para outra? Uma passa os 10 mandamentos e depois ela vai para a fazenda. A outra passa lá o Festival Promessas, termina, vai pro Esquenta. Quer dizer... Esquenta! Esquenta é o ápice. Né? Mas é verdade. Então, gente, agora para a gente poder concluir essa parte de conhecimentos gerais, hoje estourou uma baita notícia aí na mídia, né? Que vocês estão acompanhando aí. Antes, deixa eu só fazer um parêntese aqui. É porque, por conta do problema que eu tive no Skype, eu recebi uma pergunta aqui, que é do José Lucas. E ele enviou assim: em questão aos missionários, qual a opinião de vocês cujo número de missionários no futuro, atualmente e no passado? Acho que ele quer dizer respeito a essa questão do contingente, né, da quantidade de missionários que a gente tem. E quando ele fez isso, eu acredito que era quando a gente estava falando num contexto transcultural.
Vocês acham que, por conta desses conflitos que tem havido, aí eu vou pegar um gancho na pergunta dele e já vou falar assim, por conta desses conflitos que tem havido aí, essas questões todas, vocês acham que esse número tende a diminuir, tende a crescer? Para mim está sendo uma experiência muito interessante. Hoje eu recebi uma resposta de confirmação do agendamento da minha visita, da minha entrevista na APMT, como já um aspirante aí ao quadro de missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E a gente tem sentido o desejo no coração, aqui em casa, eu e minha esposa, desde o início do ano, da gente ir para a França. E aí, nesse meio tempo, a Natália descobriu que estava grávida, e a gente ficou assim, não, mas sentimos cada vez mais forte o desejo de ir. Aí aconteceu esse atentado lá na França, agora em Paris. E a gente... pensando assim, sei lá, eu acho que a gente ficaria desestimulado, com medo, alguma coisa assim. Não, tá mais forte o chamado e tá ardendo mais no coração. Então, o que eu poderia contribuir falando a respeito disso é que essas questões de perseguição nunca atrapalharam na história da igreja. A gente olhar para o passado, desde a igreja primitiva, a perseguição nunca atrapalhou a igreja. No meu ponto de vista, foi pelo contrário. Quando a perseguição existiu, a igreja se espalhou de uma forma muito forte e a mão de Deus operando para que a igreja fosse espalhada pelo mundo e ele usando a perseguição religiosa para jogar essa galera para tudo quanto é canto. O que vocês podem falar a respeito disso aí? Eu vejo que é muito fácil ser crente no Brasil. Aqui você pode falar abertamente o que você quiser. Você pode viver o estilo de vida aqui da maneira que você quiser. Você pode estar no bar e falar que é crente. Então aqui o cristão, ele vive da maneira que ele bem entende. Agora, lá fora, no Oriente Médio principalmente, o cristão ele tem que ser sério. Porque se ele falar abertamente que ele é cristão, ele morre. E ele está numa condição que, se ele falar que não é cristão, ele nega Jesus. Então, para ele levar Cristo a sério lá, ele ainda tem que falar assim, não, eu sou cristão e sigo Jesus até o fim. E morre por causa de Jesus. E eu tenho um parente que ele tá no Oriente Médio, não me lembro o nome do país, acho que é Turdiquistão, mas é no meio daquele rolo lá. E ele sofreu uma pressão por parte da família de não ir para lá. E foi interessante que ele falou assim: Deus me chamou especificamente para ir para lá e eu vou para lá. E aí, para mim, os argumentos acabam ali, né? Eu vejo que em todos os momentos que a igreja foi perseguida, ela cresceu. As maiores igrejas do mundo, elas não estão no Brasil. Elas estão no exterior. Então, assim, aqui eu acho que a gente fala que leva a Cristo, mas a gente leva a Cristo do nosso jeito, da maneira que a gente acha que deve servir. E muitas vezes nós somos influenciados pela nossa cultura e nos desviamos dos padrões de Cristo. Agora, lá fora, não. Ou ele é cristão ou ele não é. E se ele for cristão, ele morre. E lá eles estão dispostos a morrer por isso. Aí eu me pergunto, se a gente estivesse naquela situação, será que a gente estaria disposto a morrer por Cristo? Se a gente sofresse a perseguição que está tendo hoje na Síria com o Estado Islâmico, será que nós estaríamos dispostos a morrer por Cristo? Essa é a minha dúvida que eu teria de muitos aqui no Brasil. Bom, você vai falar, Michael? Estou falando. A visão hoje ela mudou muito em relação a missões. Que é o cara foi para lá um missionário original, um estrangeiro, pegou o evangelho e ele começa a gerar um missionário dentro da etnia, dentro daquele. E os missionários passam a ser de lá. Aí você não precisa gastar
muito tempo missionários estrangeiros que chegam lá, assimilar a cultura, assimilar a língua, assim, você tem. Então, eu acho que essa visão a tendência que eu vejo é de aumentar e missionário estrangeiro em outros países, cada vez está aumentando, principalmente porque o investimento atual é de formar missionário autóctone do próprio país, da própria etnia, né, da própria cultura. Ok. Então, gente, só prosseguindo aqui, a gente já está caminhando para o final. Estourou aí uma bomba, né, hoje, aí, se pode dizer que estourou uma bomba, eu estou falando que estourou, que é com relação ao impeachment da Dilma, né? E hoje o nosso querido Cunha aceitou um pedido de impeachment e a gente tem vivido esse problema político no Brasil aí desde algum tempo já, e agora a crise assim, cresceu bastante. A gente tem vivido momento de inflação muito alta, isso reflete no dólar subindo, e aí a gente tem visto um problema muito grande nessa questão da política aí no Brasil. Você tem o que o próprio Eduardo Cunha está sofrendo de acusação aí de dinheiro na Suíça, etc. Mas, independente dessa situação dele, hoje ele aceitou e acatou esse pedido de impeachment. Ele deu uma declaração, uma entrevista para a Globo News, falando que ele está muito triste por ter tomado essa postura de ter aceitado o pedido de impeachment. Aí ele falou, estou muito triste, eu não queria, eu procurei, ele falando assim, eu procurei de todas as formas possíveis, com consultores, com um monte de gente, achar uma brecha nessa proposta para não aceitá-la, mas só que ela está 100% da legalidade, eu não consegui não aceitar essa proposta, eu tive que aceitar esse pedido, né? E aí ele foi obrigado a aceitar esse pedido. A minha opinião é que talvez isso possa ser uma jogatina política, porque eu não sei, talvez eu esteja errado, mas eu acredito que se a Dilma cair, quem assume o poder é o PMDB, né? E ele, como um bom PMDBista, enfim, o que vocês acham a respeito disso aí? O que você pode dizer pra gente aí a respeito disso aí, o Daniel? Se for antes de 2 anos, ele tem que convocar a eleição, né? Então ele não fica no poder, o Temer. Tem isso? O antes de 2 anos é só se for catar a candidatura como um todo. Mas agora, eu não acredito na sinceridade nem de um lado e nem de outro, né? O Cunha, ele segurou porque ele estava sendo pressionado, né? O PT falou, se você jogar contra mim, eu vou derrubar você. Aí o PT foi lá ontem ou hoje mudou de posição e votou para abrir o processo contra ele. Ele foi lá e abriu contra o PT, né? Então, assim, na verdade ali é tudo farinha do mesmo saco, vamos dizer assim, né? É uma pena que esse cara se diz evangélico, desculpa, essa expressão é muito forte, mas na verdade ali é jogo de interesse, é chantagem de um lado pro outro e ninguém tá nem aí pro povo, né? Eles estão, na verdade, querem se manter no poder. Então, assim, é triste. E eu acho assim, a gente precisa parar com a bobagem de achar que, porque a gente fala do PT, a gente é a favor dos outros partidos. E não é nada disso, né? Nós somos contra a corrupção. E se tem algum cara de outro partido metido na lama, tem que aparecer e ser preso da mesma maneira, né? Porque a gente já paga imposto tão caro e a gente não tem retorno de nada. Você não tem educação, você não tem saúde, você não tem estrada decente pelo Brasil, você não tem segurança.
Então, para mim, é jogo de interesse. E eu estava conversando ontem, eu estava na casa de uns pastores amigo meu e a esposa dele falou assim: Deus está levantando as saias do Brasil e mostrando as suas vergonhas. Então, eu acho que Deus está também limpando a nação aí, e para isso tem que mostrar essa sujeira toda para começar a cair um por um. Eu sou uma publicação do Fábio Oscar, uma perguntinha assim, briga de foice que punha de você aí, do lado da frente. Desculpa, o Maicon, só um instante. Daniel, você conseguiu escutar o Maicon direitinho agora? Agora não, deu uma cortada. Deu uma cortada, né? Eu tô tendo um pouco de dificuldade para escutar um pouco você, Maicon. Parece que a conexão tá meio devagar, mas fala aí. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo, mas ela tá dando um pouco de bugzinho, mas vai lá, manda brasa. Mas então, a Postman hoje fez uma publicação brincando, né, colocando assim, nessa briga de foice entre Dilma e Cunha, de que lado você está? E a resposta é uma foice. A gente quer que os dois, também, essa galera seja estimulada. Mas mais que tudo no cenário político brasileiro, eu acho que o nosso problema ele é sistêmico. Ele não é só do partido, ele é das nossas instituições, ele é da nossa história, ele é do nosso povo, ele é da nossa cultura. Eu estou lendo um livro que talvez seja o melhor livro do ano, que é o Pare de Acreditar no Governo, do Bruno Gachag. Uma aula de história do Brasil, mostrando as nossas vergonhas, um monte de lenda que a gente tem, que Juscelino Kubitschek, Lula, o próprio mito que se tem acerca da monarquia. Aí você vai ver o nível de cultura que tinha Dom Pedro II, a visão da monarquia, qual era. Mas assim, é muito complicado, a gente tem um choque sistêmico. Claro que a gente vê que não existe panaceia, não existe a cura para todas as doenças nesse mundo corrompido. A resposta para o problema da humanidade é Cristo. Mas dentro daquilo que se oferece hoje, eu acho que mais que tirar a Dilma, essa talvez seja uma das cabeças da Hidra, né? A gente precisa de uma mudança sistêmica. Dentro do que existe hoje, eu acho que a gente precisa, sei lá, investir de verdade numa economia liberal. É muito inteligente, né? Tudo o Estado quer entrar na sua casa, falar como é que vai criar seus filhos. Agora tem cota no cinema para filme brasileiro. Os caras têm que ter 35% das salas ocupadas por filme brasileiro. O Estado entende demais. Então, eu acho que uma das cabeças da Hidra é o PT, que é mais intervencionista da nossa história. Mas ainda tem muita coisa para se fazer e é trabalho para 100 anos. É a gente agora formando os nossos meninos, para os nossos meninos formarem os deles. E quem sabe daqui a 100 anos, a não ser que haja um avivamento ou um milagre nesse meio tempo, alguma coisa acontece. O que eu queria mesmo é que Jesus voltasse antes da bagaça. Tá perto, do jeito que vai, tá perto. Amém. Oi, gente, agora para a gente fechar aqui com chave de ouro, não vai ter o tempo suficiente para a gente poder discutir de uma forma bem plena isso, mas a gente pode, da próxima vez, abordar um pouco, que seria, digamos assim, o nosso tema principal, né? Que eu coloquei, eu me conheço. O que eu quero dizer com isso, né? Diante de tudo isso que a gente falou aqui hoje,
inúmeros problemas, inúmeras coisas que acontecem. E às vezes a gente observa isso tudo e pode ser que passe na nossa cabeça assim, poxa, eu me conheço, eu sei que eu não faria isso que o PT faz, eu não faria isso que o Islã está fazendo, eu sei que eu não seria capaz de perseguir, eu não seria capaz de matar, de roubar, de destruir. Eu sei porque eu me conheço e eu tenho um conhecimento muito grande acerca de mim mesmo. E talvez a sociedade, de uma maneira geral, pense assim: eu sou uma pessoa boa, eu sei que eu não quero mal a ninguém. E tende essa necessidade de achar que tem um conhecimento elevado acerca de si mesmo, né? E aí eu gosto de pegar um gancho no que o saudoso João Calvino propôs e trouxe comentando isso nas Instituições da Religião Cristã, a edição de 1536, ele vai falar a respeito dessa questão do conhecimento que o homem pode ter acerca de si mesmo. E ele vai dizer que todo conhecimento que o homem possa ter acerca de si mesmo, ele deve ser um conhecimento respaldado nas Escrituras e um conhecimento que é impossível de ser adquirido sem que o homem olhe para Deus. E é interessante porque a única forma da gente buscar conhecer a gente mesmo é a gente buscar conhecer a Deus dentro daquilo que Deus se revela a nós. Visto que nós somos de uma forma muito clara imagem e semelhança de Deus. E eu queria que a gente falasse um pouco a respeito disso, e nós chamamos o Maicon para contribuir especialmente com a gente a respeito dessa questão, tudo isso que a gente debateu aqui agora, mas mais especificamente a respeito dessa questão bíblica e teológica, né? Vamos falar assim. O que você pode falar para a gente, Maicon, a respeito dessa questão do conhecimento que nós podemos ter acerca de nós mesmos e de Deus, etc. A gente tem essa expressão diária nossa e constante de que é totalmente antibíblica, de que a bondade é algo natural do homem, né? Como você começou a expor aí, e que quanto mais eu me conheço, mais eu me aperfeiçoo, né? Então, muitas vezes na nossa cultura, você falha por não se conhecer, e quem não se conhece se limita, essa coisa toda. Quando a gente olha para as Escrituras, o negócio é bem diferente, né? O homem se liberta, ele passa a conhecer melhor a si próprio a partir do momento, como diz Calvino, que ele conhece Deus melhor. A gente tem expressões muito claras, por exemplo, como a de Isaías no capítulo 6. Isaías, depois que ele olha e vê Deus, ele vê o trono, aí ele olha para si mesmo e ele tem a noção de quem é ele. Ai de mim, porque eu sou sujo, eu sou impuro, eu habito no meio de um povo do mesmo jeito que eu, e agora eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor. Então, essa percepção de quem é Deus vai alterar a nossa própria autoimagem. O contato com o perfeito vai te fazer ter noção das próprias imperfeições, né? O contato com a luz vai mostrar quão entrevado a gente é, né? Então, assim, não é à toa que os teólogos reformados, ortodoxos, vão sempre sempre ter como ponto de partida nas suas teologias sistemáticas e tudo mais, conhecimento de Deus, porque só a partir do conhecimento de Deus se pode estabelecer um conhecimento do ser, né? Tanto é que
o ápice do que a gente tem de, digamos, autoconhecimento, de saber o que é a humanidade, ou pelo menos o que ela deveria ter sido, é na expressão quando Deus se encarna e mostra pra gente em Cristo, fala assim, olha, quando eu criei o homem, era para o homem ser do jeito que esse cara é. Era para serem iguais a Jesus. Como vocês não são capazes, eu estou entregando ele para que você, no que ele fez, para que ele deposite os méritos dele na conta de vocês, para vocês ficarem quitados comigo, né? Então, só dá para ser plenamente homem, ou entender o que é ser humano, a partir do momento que a gente tem conhecimento. Principalmente a partir disso, a gente tem a consciência do nosso tamanho, que vai se universo, né? Oi? Opa, valeu. É isso, e você queria falar alguma coisa, Daniel, a respeito dessa questão aí? Bom, depois dessa aula aí de teologia, eu me conheço é um tema interessante, mas eu gostaria de deixar uma palavra que tem alguém que conhece a gente melhor do que nós mesmos, que é Deus. Então, no nosso íntimo, quando nós estamos sozinhos, você pode achar quem você é, mas Deus sabe realmente quem você é melhor do que você, né? E quando você fala assim, eu não faria isso, eu não faria aquilo, eu digo com toda certeza que você não faria as coisas que estão acontecendo lá se você estiver firmados na palavra e com os olhos para Cristo. E é isso que a gente tem que ter em mente. Eu falo, eu não faço as coisas que estão acontecendo no mundo porque eu estou firme na palavra, com os meus olhos em Cristo. Eu sei que eu tenho crido, estou bem certo que é poderoso, né? E eu me conheço a partir do momento que Cristo se revelou para mim. É um tema interessante, vale debater muito mais sobre esse tema aí. E hoje nós temos uma geração que tem uma crise de identidade, cara. E quando a gente começou a trabalhar com jovens e adolescentes, a gente até colocou o nome Identidade Jovem, porque a gente viu uma geração que está chegando para o mundo e está se revelando totalmente sem identidade, moldada por um mundo promíscuo, sem princípios, e a gente precisa formar nessa galera que está chegando aí a identidade de Cristo, que é essa marca que nós temos que deixar para o mundo. Exato. Eu me conheço, mas Cristo conhece a mim melhor do que eu mesmo. O lance é que a gente conhece a nossa atualidade, né? A gente pode até quem nós somos. Agora Deus nos conhece inclusive o nosso potencial, porque Ele criou a gente determinado, então Ele sabe inclusive o que você nasceu para ser. Exato. Bom, é isso. A gente vai, infelizmente, perder tempo hoje, porque a gente começou atrasado, culpa minha. Queria agradecer a vocês, porque tiveram a paciência de estar aqui, a vontade no coração. Eu espero que a gente possa ter várias e várias oportunidades dessa para a gente poder contribuir. E Deus abençoe vocês aí, Deus abençoe também quem nos acompanhou aí assistindo, quem depois também assistir a esse vídeo que vai ficar no meu canal do YouTube. Queria, se fosse possível, que vocês compartilhassem depois esse vídeo, para as pessoas poderem começar a acrescentar um pouco mais, a gente conseguir divulgar um pouco mais o trabalho. E a ideia é que das próximas vezes a gente consiga ter uma organização melhor da minha parte e que a gente divulgue esse trabalho aqui não apenas para os moleques da nossa igreja, para a galera da nossa igreja, mas para a gente que não é crente, para a gente que não enxergou ainda a verdade. A intenção é a gente começar a abranger pessoas que ainda não têm um conhecimento acerca disso.
Uma boa noite aí para vocês. Deus abençoe. Alguém quer fazer alguma finalização e tal? Ou fechamos aqui? Tamo junto, gostei e pode continuar que é muito legal. Valeu. Oi? Mas pode chamar. Desculpa, eu não entendi o Michael. Não, eu falei que eu gostei pra caramba das próximas, pode chamar que tamo junto. Valeu, gente. Valeu. Um abraço então. Até.